tarde. Eu sei que o horário já está bem avançado e que o boa tarde foi fraco, porque está todo mundo querendo almoçar, né? Então eu vou ser bastante sério, o que não significa dizer que fique dúvidas. Peçam, perguntem, eu paro, a gente interage e qualquer dúvida a gente vai aqui tentando esclarecer. Pode tentar. Nós temos aqui um sumário de nossos 8 anos à frente da Secretaria de Segurança, que começou com a SETRA, que era a Secretaria de Trânsito, e em seguida foi criada a Secretaria de Segurança e o trânsito passou a ser coordenação de trânsito e daí se desenvolveu durante esses 8 anos, né? Então nós vamos ver, pode passar, que a nossa primeira missão, pode voltar aí, nossa primeira missão foi exatamente efetivar o plano de mobilidade urbana, que hoje é lei, e a lei está exatamente ali, Lei Ordinária 1915 de 2018. Esse plano de mobilidade, ele tem validade de 30 anos, só que durante esses 30 anos ele precisa ser atualizado, em virtude da mobilidade, ela não ser estática, ela muda bastante. Pode passar. E aí dentro desse plano de mobilidade, para que a gente pudesse dar uma mobilidade mais acentuada, nós criamos aí a figura das rotatórias, né? Nós conseguimos implementar 17 rotatórias e conseguimos eliminar 9 sinalização semafórica, né? Qual é a diferença? Na rotatória você não para, você diminui a velocidade. Na sinalização semafórica você para no mínimo aí de 10 a 15 segundos e aí causa engarrafamento. Pode passar. Fizemos a implantação de 150 abrigos, que já é realidade, certo? Todos são testemunha, uma confortabilidade que a gente dá para os usuários do transporte público. Nós tivemos também por obrigação de implementar a licitação do transporte público. E o transporte interbairro de Parnamirim, ele é ilegal. E por que ele é ilegal? Porque ele tem que ser licitado. Tá? E aí existe uma decisão judicial que determina o cumprimento da efetivação da licitação. Então o prefeito Taveira, ele determinou, nós por portaria fizemos uma equipe técnica, fizemos um termo de cooperação técnica ou um convênio com a Universidade Federal, que designou a FUPEC, que é a Fundação de Estatística e Cultura da Universidade, foi designado o professor Rubens e a partir daí passou a nos dar a assistência técnica para a realização dessa missão. Então, aqui nós temos um fluxograma, nós tivemos que seguir os ditames da Lei 14.133, nós iniciamos com a 8.000, mas depois tivemos que refazer, e aí nós tivemos que seguir a nova lei de licitação. E esse fluxograma aí não é inventado, é o que a lei determina. Então, o prefeito Taveira resolveu implementar o Tarifa Zero. Tarifa Zero é o subsídio 100%. E aí a equipe técnica, juntamente comigo, nós estivemos no município de Calcaia no Ceará, e no município de São Caetano, em São Paulo, que são duas referências no que diz respeito a essa modalidade implementada pelo Executivo. Pode passar. E aí, nesse ínterim, correu todas as etapas, né? Mas aí precisava
que a Câmara aprovasse o orçamento para subsidiar o tarifa zero. O processo andou, o orçamento foi enviado, mas ainda se encontra na Câmara Municipal com a Comissão de Constituição e Justiça. E aí não foi para frente porque sem votação, mas a bola está na marca do pênalti. Nós estamos com uma parceria com o Ministério Público, eu digo parceria porque mensalmente nós nos reunimos e informamos o passo a passo que a licitação está caminhando. E aí tivemos que parar, certo? Aí a nova gestão vai decidir se segue o caminho que nós estamos e que pretendemos seguir ou se segue um outro caminho. A verdade é, a licitação tem que ser feita. E aí foi criada a Secretaria de Segurança Pública. Pode passar. Criou-se também uma coordenação de defesa civil, que tem feito um grande trabalho, apesar do efetivo ainda não ser o ideal, mas durante as enchentes das lagoas desempenhou um papel fenomenal, junto com os demais órgãos, durante a pandemia também, e a defesa civil, ela veio para ficar, e ela está dando resposta eficaz na hora que necessário se fizer. Outra decisão do nosso prefeito foi a questão do monitoramento eletrônico. Nós criamos uma central, que a gente chama de COI. COI é Centro de Operações Integradas. Nós inauguramos com 50 câmeras, no início da gestão do prefeito Taveira. Hoje nós estamos com 377 câmeras. O COI precisa já ser ampliado para que a gente possa ter condições de avançar com um maior número de câmeras. Esse monitoramento que eu chamo de olhos eletrônicos da segurança tem feito a diferença no item segurança pública, porque tem nos ajudado sobremaneira no desvendamento, por exemplo, de homicídios. Tem feito a diferença. Pode passar. Na central, só ainda lá dentro da central, eu tenho lá, ela funciona 24 horas, com a Polícia Militar, dentro da central, Guarda Municipal, Trânsito, Técnico e um agente administrativo que fica de olho no telão. 24 horas é a sua funcionabilidade. Inauguramos a nossa central e aí nasceu a concretização de uma promessa que os antecessores do prefeito Taveira fizeram, mas não cumpriram. Mas o prefeito Taveira criou a Guarda Municipal, que no dia 10 de janeiro próximo está aniversariando, fazendo 5 anos de existência. A Guarda Municipal, ela fez a diferença, continua fazendo. Essa diferença positiva é reconhecida pelo parnamirinense, pelos nossos munícipes. Ela é uma guarda referência no estado. Quando eu digo referência é porque nós somos consultados por todos os municípios que desejam implementar a guarda ou que já detêm o seu efetivo, e nós estamos, não vamos dizer assim, cansados, mas nós estamos orgulhosos porque eles nos procuram. Se nos procuram é porque nós estamos fazendo um bom trabalho. E os números não me deixam, vou passar, não me deixam mentir exatamente o que eu estou lhe dizendo aqui. Aí a estruturação da guarda, nós temos hoje 10 motocicletas, 8 veículos tipo Dodge, um Renault Master, que é aquele furgão que a gente chama de policiamento comunitário. Ele se desloca, ele monta a sua base,
3 Amarok, 3 Toyota Yaris e um Volkswagen. Nós começamos com 3 Amarok e hoje nós estamos com essa estrutura. E aí vem os equipamentos da guarda, né? Pistola, munição, letal, não letal, para dar sustentabilidade ao serviço diário que esses bravos e valorosos guerreiros exercem nas 24 horas por dia. Quando nós chegamos em 2017, Parnamirim só detinha 2 delegacias. A primeira, que ainda tem à frente hoje o competente delegado Luceno, que fica aqui na Coabinal, e a segunda delegacia, que fica lá na confluência da Olavo Montenegro com Maria Lacerda Montenegro. Nós só temos 2. Hoje, nós estamos com a delegacia de plantão, nós estamos com a delegacia da mulher, da criança, do idoso, o Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP. Acabei de entregar a chave agora de manhã ao diretor do ITEP. E o que é que tem a ver ITEP com segurança? Quando nós trouxemos a delegacia de plantão para o nosso município, nós ganhamos sobremaneira efetividade por ocasião dessa ocorrência. Porque sem a plantão aqui, o flagrante saía daqui para Natal e eu perdi a viatura de 3 a 4 horas. Porque chegava lá, tinha outros flagrantes na frente. E aí, com o advento da plantão aqui na cidade de Parnamirim, servir na área metropolitana, nós estamos gastando 40 minutos. Mas aí veio um problema. O flagrante tem que ter exame de corpo de delito. Aí estava indo para Natal. E aí nos veio a ideia, discutimos muito com o secretário de segurança, o diretor, enfim. O ITEP hoje é realidade. Então, a partir de hoje ou de amanhã, ela vai efetivar a sua funcionalidade. Prédio pronto e entregue. Nós temos agora os indicadores da nossa segurança pública, né? Aí são com vítimas de homicídios dolosos. Vejam, em 2016, nós assumimos em 2017, a gestão do prefeito Taveira assumiu em 2017. Então nós tivemos aí uma redução nesse tipo de crime de 83,7. É um número bastante plausível e digno de ser aplaudido. Essa estatística não sou eu que faço. Essa estatística e esse dado é a Secretaria de Segurança do Estado. Detém lá o Departamento de Estatística e aí todo mês e todo ano ele faz esse levantamento para que a gente possa divulgar. 2024, até ontem, nós estávamos com 22 homicídios, mas o ano só termina amanhã, né? Por isso que eu não o coloquei aí. Pode passar. Crimes com morte violenta intencional em Parnamirim. Que crimes são esses? É ali, é o doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e morte por intervenção policial. Atendem para 2016 e vamos lá para 2023. 2023 foram 29 homicídios, porém, cabe o registro, 5 foram confrontos com a polícia militar. Portanto, se contabiliza aí 24, mas como houve o óbito, aí entra na estatística, não tem jeito, né? E aí nós temos aí menos 83,5%. Pode passar? Bom, eu quero agradecer a todos a atenção. Eu disse que ia ser célere. Estou à disposição para as perguntas. Essa estrutura de segurança ampliada que o município de Parnamirim tem hoje, deva-se à orientação
competente do prefeito Rosano Taverna. E a integração que o sistema de segurança proporcionou em Parnamirim. Com essas delegacias, com a delegacia de plantão, o movimento de carro de polícia foi intenso. Com a chegada da guarda, aí dobrou e o resultado está aí. Muito obrigado a todos, uma boa sorte e um feliz 2025 para todos nós. Dando continuidade, senhoras e senhores, quero convidar aqui a nossa amiga Raíssa e a gente vai conhecer um pouco sobre o Finisa. Boa tarde. É com grande satisfação, né, que eu estou aqui representando a nossa equipe, faço parte da equipe da CEPLAR, Secretaria de Planejamento e Finanças aqui do nosso município. Esse recorte de apresentação eu vou tentar ser o mais breve possível, de novo pelo horário, mas porque a gente vai falar sobre um dos trabalhos que a gente desenvolve na Secretaria, que é o Finisa, que eu acho que ele foi um grande carro-chefe que a gente teve ao longo desse tempo, nesses últimos 2 anos, né, que a gente tem trabalhado com ele, e ele trouxe diversos benefícios para o nosso município. Então, sem mais delongas, vamos abrindo aí. Eu dei sempre uma introdução aqui para a gente falar um pouquinho sobre Parnamirim, porque esse nosso trabalho com o Finisa, ele veio pensado em um grande planejamento por trás, que é importante a gente entender o porquê ele tomou o tamanho que tomou e a forma e como é que ele se deu. Eu faço parte da equipe técnica, né, junto com meus outros colegas aqui que já vou apresentar, e o pensamento, né, do Finisa foi primeiro entender como o Parnamirim estava funcionando. Que a gente percebeu, quando a gente chegou na parte de planejamento, que Parnamirim tem 2 grandes dificuldades. A primeira é a mobilidade, né, como o Coronel Marcos bem falou, eles tiveram um trabalho intenso aqui em programar o plano de mobilidade da cidade. Então foi o primeiro documento que a gente se debruçou, né, para poder entender como a cidade estava planejada e estava se movimentando, todos os pontos negativos e positivos. E aí, a partir daí, a gente entendeu se a cidade se movimenta dessa forma, o que é que a gente pode estar fazendo para ajudar, auxiliar, né? E o que é que a gente pode olhar dentro dos outros âmbitos. E a gente se deparou com drenagem, que era um outro grande problema que também já foi falado por Josuá, né? A gente estava naquele momento de grandes chuvas. E o outro foi a nossa ausência de espaços de lazer dentro da cidade. A Parnamirim tem uma característica muito específica, pode passar, que ela é uma cidade, pode passar também, que ela é uma cidade que ela é distribuída de uma forma irregular. Normalmente, em outros municípios, a gente tem o centro da cidade no seu centro, ou no máximo, né, em um ponto, um pouco ali da cidade inicial. Parnamirim, no centro, ela tem a base. E aí, o que é que a gente tem como característica? A gente tem uma cidade que ela é radial, né, ela não cresceu de forma uniforme, e ela tem várias características completamente diferentes. Aquela mancha azul ali em cima, a gente vai ter o território ali de Nova Parnamirim, por exemplo, onde a gente tem uma quantidade de residências, né, de médio padrão muito forte. A gente tem comerciais de um tipo também muito expressivo. Quando a gente já vem aqui para baixo nesse 03, que eu já estou falando ali de Parque das Árvores, por exemplo, Parque das Mansões, por ali, eu já vou ter grandes condomínios verticais, né? Eu já não vou estar trabalhando, aliás, horizontais, eu vou estar trabalhando vertical. Então eu já tenho outra demanda da população completamente diferente. Né? A forma como ela se comunica, como ela trabalha o município é diferente. Quando a gente já vem para essa mancha rosa, né, que eu já estou falando de Monte Castelo, onde a gente tem aquele grande problema de drenagem que graças a Deus está sendo resolvido agora, a gente também tem ali um adensamento muito forte da cidade. Então, quando a gente foi olhando a cidade como um todo, a gente percebeu que a cidade tinha pouquíssimos espaços de lazer para a população. Esse local que a gente está agora, que é a Coabinal, por exemplo, se você olhar o mapa do Google Maps, você não tem área verde. Né? Então, a gente tem área de parques e praças aqui. Então, a gente foi pensando em como é que a gente pode usar o Finisa para ajudar na mobilidade, na drenagem e dar mais liberdade, né, de possibilidades de lazer para a população. Então, foram esses nomes que a gente tomou. Pode passar, Então, o primeiro trabalho que a equipe desenvolveu, assim que a gente iniciou o Finisa, foi mapear todas as nossas ruas, que a gente tinha relação com as nossas rotas de ônibus, e ela teve um trabalho extenso com o pessoal da SESDEM, eles foram incríveis, assim, né, em parceria com a gente poder entender todas as nossas rotas de ônibus, né, todos os intermunicipais, como eles se movimentavam. A gente foi em cada uma dessas ruas e conseguimos fazer um grande banco de dados, né, com todas essas ruas. Qual a situação dessas ruas, qual o material que elas estão,
qual seria o ideal ficar, qual largura elas têm, tamanho. Então a gente conseguiu mapear tudo isso na época. A partir disso aí, a gente conseguiu fazer esse desenho aqui, que a gente entendeu como eixos estruturantes. Dentro do plano de mobilidade, foi visto que um dos grandes problemas da mobilidade é justamente a gente não conseguir atravessar a cidade de uma forma linear. Né? Se pega o exemplo aqui de Natal, que é o município mais próximo, você tem ali, por exemplo, a BR que cruza, ela Vila Salvador Filho, depois é nela, você consegue permear a cidade como um todo, por dentro de Moraes. A gente não tem isso aqui em Parnamirim. O que passa em toda a cidade é a BR, só que ela não é agregadora, ela é separatista, né? Você não tem como permear de um lado para o outro, você sempre tem que fazer um grande contorno para poder atravessar. Isso trouxe, né, consequências um pouco dramáticas para a cidade, principalmente na parte comercial ali do centro. Então a gente entendeu que precisava abrir grandes avenidas, e muito do que Josué colocou aqui daquelas avenidas que foram abertas e foram apresentadas depois, foi justamente na intenção da gente criar esses eixos. Então, quando eu tenho aquela linha amarela eixo ali, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou na 304 e eu quero levar essa minha pessoa da 304 até aqueles condomínios lá na Nova Montenegro, de uma forma mais rápida possível, né? Então, meu segundo eixo ali, eu estou dizendo que eu vou levar essa pessoa que veio da 304, em vez de ela ter que ir pegar, melhor? E aí no meu eixo 4 eu tenho ali já a Avenida de Cajupiranga, que é aquela estrada de Cajupiranga que a gente tem, que não é em Cajupiranga, um pouco mais acima, que ela é muito estreita, né? A gente tem um problema ali de estreitamento na via, mas ela é amplamente utilizada pela população. Então a gente foi pensando cada trecho desse, né, como forma de unificar a cidade, trazer mais celeridade na mobilidade, a cidade se entender como cidade como um todo, como assim. O pessoal que mora, por exemplo, em Nova Parnamirim, eles não se entendem como de Parnamirim. Eles consomem tudo que eles precisam, eles investem, tudo em Natal. Muito com proximidade, mas justamente para a gente não ter uma mobilidade favorável, para você pensar em consumir presentes de Natal, por exemplo, no centro aqui da cidade, ele vai ter que passar pelo trânsito da Maria Lacerda inteiro, descer aquela Lago Montenegro, passar por trânsitos também. A gente vai ter que permear todo aquele longo caminho, chega ali na estrada de Cajupiranga, novamente um trânsito para ele conseguir tentar ir para o centro comprar seus presentes de Natal. Então a gente viu uma série de obstáculos, né, em entender como é que esse cidadão ia conseguir vivenciar a cidade de uma forma mais séria. Então, entendendo aí esses eixos, fomos trabalhando com ele como norteador do nosso serviço. Passar. E aí, gente, não estão todos os pinozinhos, porque senão ia ficar uma nuvem enorme, mas a gente conseguiu colocar aí os principais trabalhos desenvolvidos pela FINISA, tá? Todos eles ou estão concluídos ou estão em andamento. Então, a gente não tem nenhum aí ainda que não está. Certo? É só para a gente ter um norte do trabalho. E a gente conseguiu, dessa forma, pulverizar em toda a cidade, né, entender as necessidades em cada bairro. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, vou tentar passar rápido, mas só para vocês terem noção um pouco dos números. Então, dentre parques e praças, né, que justamente falando para a gente atender aquela necessidade da população sobre áreas de lazer, né, na população, a gente vê o Parque Esportivo, que ele é um projeto gigantesco de 10 hectares que a gente está tendo aqui. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, é ali no centro, fica em frente à maternidade do Vila Amor. Ele é um parque, pode até passar o slide, depois eu vou pedir para você voltar. Ele é um parque que tem uma maquete esquemática na época. Ele é um parque que ele tem vários vazios propositais, pensando justamente na ampliação da cidade e quais esportes a população vai precisar. Para esse projeto existem mais 2 estudos, né, de acréscimo, que é o Bicipros, que provavelmente vai entrar nos próximos planejamentos. Tem estudos aí para entrar mais quadras de basquete, por exemplo. Então a gente conseguiu um projeto muito dinâmico que permite crescer junto da cidade. Então aqui a gente tem áreas de caminhadas, etc. Volta para mim, por favor, obrigada. A gente tem a Praça Hélio Galvão, né, que também está entregue, o pessoal está brincando aqui na praça já, é uma praça que
foi muito pedida. Logo que a gente iniciou os trabalhos, ela já estava sendo ansiada pela população. Praças de Nova Parnamirim, Bela Parnamirim, teve algumas licitações que a gente conseguiu juntar, 2, 3 praças simultâneas, que eram similares, os objetivos, e a gente foi fazendo essas licitações dessa forma. E aí, os percentuais que estão perto são os percentuais que já foram quitados desses contratos. Então, para vocês terem noção do que já foi feito, do que ainda não foi feito, então vocês vão ver que a nossa margem geralmente já está quase todos em 100%. Aqui uma foto da construção do parque esportivo. Essa foto já é antiga, hoje ele está bem mais avançado. Essa foto a gente conseguiu em junho, mas se vocês passarem lá hoje, vocês vão ver que essas quadras já estão prontas. A gente tem a Praça Esportiva da Liberdade, foi um pedido anunciado pela população. Tivemos várias reuniões com o pessoal da comunidade. E eles têm uma quadra hoje lá, só que hoje ela está na areia, ela está sem estrutura. E eles pediram muito, né, para o município dar a opção de uma quadra, não só o campo, mas também uma quadra. Então a gente conseguiu fazer aqui uma proposta, né, que unisse as duas coisas, que desse espaço para a população poder aproveitar. Desse aqui a gente está com 24% desse contrato que está. A construção da Praça de Pium, que também está em andamento, se vocês forem ali para a parte de Pirangi, vocês vão passar por lá, que era onde justamente estava a feirinha, né, que a feirinha foi deslocada, né, um pouquinho mais à frente, acho que 200 metros, e agora a Praça de Pium está voltada totalmente para a população. De novo, se olhar o mapa daquela região, não existem áreas vazias para a gente transformar em áreas de lazer para a população. Então, a população local lá não tem lazer possível. Não tem área de quadra, não tem área de praça, não tem área de parque. E aí foi a intenção de se criar naquela praça, né, que é em frente à igreja, uma praça principalmente voltada para a criança. Então, os brinquedos que estão lá, eles são todos brinquedos infantis, né, para poder a família, né, conviver ali no entorno. A urbanização do centro foi outro grande pedido da população, muito pela parte de acessibilidade. A princípio chegou a demanda da acessibilidade e logo depois, quando a gente começou a falar com os lojistas e com os frequentadores, a gente entendeu uma demanda bem maior. E aí pode até passar que tem uma ilustração que eu acho que vai mostrar bem. Aqui é uma ilustração da Praça do Pium, como é que ela vai ficar. Não sei se tiveram a oportunidade de ver o projeto. Ela é uma praça, pode voltar, ela é uma praça simples, mas ela foi bem distribuída para a gente ter uma área de equipamento. O desenho não é à toa, como a gente está lidando com crianças, a gente não quis que as crianças ficassem tão abertas, então foi projetado roseiras ao redor com áreas de permanência, né, para a gente ter essa proteção, e colocamos ali algumas proteções, né, da parte solar, porque temos um sol maravilhoso na nossa cidade, né, e a gente precisa poupar os transeuntes. Pode passar. Aqui eu tenho um vislumbre, né, do que vai se tornar o centro. O centro ele foi um projeto grandioso, acho que eu tomaria muito tempo de vocês falando dele inteiro agora. Quem tiver interesse, depois a gente pode sentar e conversar um pouco mais. Mas foi um projeto que a gente olhou para uma fatia muito grande do centro de Parnamirim, do centro antigo, né, e a gente conseguiu identificar uma área de atuação mexendo com 14 ruas diretamente e duas principais, que é a Avenida Everaldo Breves e a Comandante Petit, fazendo ali um binário, né, para a gente poder aproveitar a rua como um todo. Hoje, quem já passou ali pelo centro sabe, a gente só tem duas ruas vindo e duas voltando. Só que tanto na ida quanto na volta, essas ruas elas estão totalmente comprometidas, né? Ou com comércio informal, né, algum carrinho, alguma coisa, ou com estacionamento. Então você só fica com uma via de fato de acesso na ida e na vinda. E quem vai ali em horário de pico, nem precisa ser pico, 10h30 da manhã mesmo, a gente já tem um congestionamento ali terrível, porque o pessoal precisa parar na rua para poder descer, enfim. E aí a gente conseguiu, dessa forma do plenário, abrir isso aqui na via. Então isso aqui é uma simulação da Everaldo Breves. A gente, ao invés de ter uma única via funcionando, a gente consegue dessa forma 3. E a gente ainda consegue mais 2 estacionamentos em cada lado da via, além de uma ciclovia totalmente isolada, né? Ela não está disputando com o carro, que era uma coisa que a gente brigava muito, né? Conversava exaustivamente com o pessoal da CG, assim, vamos fazer de um jeito que os ciclistas não tenham que brigar com os ônibus e com os carros, é um caos. Então a gente conseguiu nesse projeto desenvolver isso. Então isso é um pedaço pequeno da porção do projeto, né? Pode passar mais um slide. A outra grande porção é justamente, como vocês perceberam, vai ter uma retirada do canteiro central e hoje ele está muito habitado. Esse canteiro central ele foi tomado por diversos comércios informais e a gente precisa abrigar esses comerciantes, né? Muitos deles estão lá há 30
mais estrutura, e aí está sendo desenvolvida uma série de quiosques, né, ali, os imediatos ao redor ali, próximo do mercado antigo, mas no projeto isso se explica de uma forma melhor lá na frente. Então, vou deixar só a curiosidade a princípio, mas a gente pode sentar depois para conversar um pouco mais sobre esse projeto, que de fato ele é muito extenso, mas muito importante para o município e muito principalmente importante para o centro do Parnamirim. Né? Qualquer centro hoje comercial, principalmente centros antigos, se a gente não tomar conta logo, eles tendem a morrer. Né? A gente tem essa perda da ida até o centro, porque a facilitação comercial hoje é muito rápida. Você compra qualquer coisa no telefone, chega na sua casa em um dia, então para que eu vou tirar, vou lá brigar com o estacionamento, brigar com o preço para poder fazer uma compra. Então os pequenos comerciantes estão perdendo espaço e a gente, enquanto município, tem que se preocupar um pouco com isso, porque é uma renda muito grande que é movida no município, certo? Então a gente se preocupou com esse projeto, um projeto que está em andamento. A partir do FINIS, a drenagem, Josué explanou bem, mas aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre números. E a gente tem a drenagem do Santa Teresa, por exemplo, ele foi um contrato de 10 milhões, já está ali. Aqui estão os investimentos, tá? Nas obras de drenagem foram investidos 33 milhões aqui. A gente está 99% com nova esperança que está. Drenagem da Toca da Raposa foi um projeto muito bacana, porque além da gente fazer a drenagem da Toca, né, que é ali na Avenida Magande, que precisava, a gente ainda conseguiu trabalhar um pouco uma contenção ali, né, de caminhódromo, para dar um pouquinho de lazer à população. Então a gente conseguiu ali ainda acrescentar melhorias no projeto, para fazer só um projeto básico de drenagem, mas a gente ainda conseguiu entregar ali um caminhódromo. Vamos avançar. Aqui é uma foto fazendo, eu até disse, eu trouxe uma foto da época que estava fazendo, porque depois que está pronto ninguém vê mais, né? Está embaixo da terra. Então, pelo menos aqui vocês veem como os dutos na época que estavam sendo feitos. Fotos de drenagem são sempre complicadas em apresentações. Então, a gente tem aqui Monte Castelo, que é o caos que estava estourado. Essa foto, inclusive, eu usava na apresentação também, porque foi uma foto muito marcante aqui para o município. A drenagem de Lagoa do Nezinho, ele foi uma licitação feita em medida emergencial, né, que a gente teve uma situação específica e a gente precisou socorrer. A drenagem do Caminho do Atlântico, ela já está em processo de licitação, creio que sim. Contratado já, né? A ordem de serviço já foi dada. Já foi dada. Os colegas vão me auxiliando aí nos momentos, pode passar. Aí aqui tem um exemplo, só para vocês verem o tamanho dessa drenagem, da drenagem do Monte Castelo, a área que ele ocupa. Onde está o pinzinho ali é o cemitério, aquela rua que está aqui é Getúlio Vargas, e aqui é a BR. Então, para vocês verem o tamanho do impacto que tem essa macrocatação. Vocês só entenderam o tamanho da bacia, né, imediata, e entenderam o tamanho que essa obra vai atingir, a quantidade da população que essa obra está atingindo. Pavimentação paralelepípedo, a gente dividiu em dois tipos de pavimentação, tem a de paralelepípedo e a de asfalto, cabelo de asfalto. Então, a gente paralelepípedo, a gente tem muita coisa em Nova Esperança, Parque das Nações. Eu não fui botando o nome de todas as ruas, porque tem algumas estações que são 11 ruas, 12 ruas, e aí a soma é escalonada, então eu fui pelos bairros, né? Então, a gente tem muita ação em Cajupiranga, a de Nova Esperança e Parque das Nações já está em 83%, Bela Vista 55%, pode passar. Belmonte e Campo Alegre, a gente está com 100% quitado. Cidade Verde, Passagem de Areia e Pirangi, são algumas ruas que estavam soltas, a gente conseguiu colocar paralelepípedo também com 22%, e a Vicinal, houve um auxílio ali na Vicinal com 25% também já quitado. E aí na pavimentação de capeamento asfáltico, que, lembrando, todas essas ruas que eu estou falando assim rapidamente, elas fazem parte do eixo estruturante que a gente estava imaginando. E também foram ruas que a população foi solicitando. Então, por exemplo, deixa eu lembrar de uma rua rápida. A Avenida Brasil, né? Foi uma das ruas muito solicitadas pela população. Então, a gente ia lá, dava uma verificada. Então, a gente não ficou só dentro do nosso plano inicial, a gente foi escutando todos os vereadores, a população que não aparecesse, a gente foi tentando encaixar, né, nas possibilidades, né, do FINIS. Então, Santos Reis, Jardim Planalto, o caminho asfalto tem 11 vias, esse contrato tem 11 vias, já tem 74% desenvolvido, e houve uma entrada também do FINISA na BR-303, na duplicação, houve também uma contrapartida. O
rodoviário no parque, esse foi dividido em lote 1 e lote 2, e esse acabamento asfalto em 5 bairros também já está em 90%. Se vocês olharem os percentuais, já estão quase todos liberados. E aqui a gente teve uma parte importante no Finisa, que foi a criação dos projetos. Porque então, como a gente veio lá do planejamento, quando a gente fez o planejamento, a gente precisava dos projetos em mãos para poder fazer as execuções. E aí, diante das demandas, né, do município, a gente conseguiu contratar alguns projetos pelo próprio Finisa. Então, o projeto de arquitetura e engenharia, por exemplo, a gente conseguiu um contrato de 175 mil. No Monte Castelo, Caminho Atlântico e Parque das Orquídeas, se eu não me engano, aqui foi a parte de topografia dessa região. O levantamento topográfico, o meu ali para cima, se eu não me engano, esse aqui de baixo é da Maria Lacerda. Projetos de drenagem, novo apartamento em Parque das Orquídeas, projetos de pavimentação de rua, todos esses projetos ou eram projetos de drenagem, ou projetos de engenharia, ou projetos de arquitetura, que foram necessários para o desenvolvimento desses projetos. Então, assim, a equipe técnica conseguiu desenvolver muita coisa dentro da própria secretaria, mas às vezes tinham projetos muito específicos que a gente não conseguia atender aqui dentro e precisava procurar lá fora. Então, foi feito um trabalho de contratação, né, externa. Então, o projeto de interligação da drenagem do Parque das Orquídeas, que foi importantíssimo. O projeto da topografia da Maria Lacerda e os projetos da Rota do Sol. Os da Maria Lacerda e da Rota do Sol, pode passar que eu vou falar da Maria Lacerda um pouco melhor. A Maria Lacerda ela não é via do município, né? Ela é uma via estadual. Só que como ela está muito dentro do nosso município, a gente tem um cuidado com ela, né? A gente tem uma atenção especial. Então a gente conseguiu, de acordo com aquele nosso plano de mobilidade, entender que existia um problema aqui na Abel Cabral e Maria Lacerda e a gente precisava resolver esse problema. A primeira coisa colocada pelo plano de mobilidade foi que não seria possível um binário. Isso que a gente não acreditou muito, a gente foi pesquisar o que não é certo binário. O binário é quando vai toda uma rua num sentido e a paralela seguinte segue no outro, para a gente poder ter um fluxo. E aí, realmente, nas pesquisas, quando você tem um binário, a máxima de ter um binário, você tem no máximo 500 metros caminháveis entre uma rua e a outra. Você imagina uma pessoa que pega um ônibus, por exemplo, está voltando para casa, ela tem que andar mais de 1 quilômetro para poder dar uma parada. Se ela sai do trabalho, sei lá, 10 horas da noite, você imagina o caos que é. Colégios, enfim. Então, quando a gente foi tirando as metragens, né, viu que realmente seria totalmente viável o binário. E a gente começou a olhar para a vida de outra forma. Tá, então não é viável o binário mesmo. Como é que a gente pode resolver a Maria Lacerda e a Abel Cabral? Então, a gente entendeu que a Maria Lacerda era o foco principal no primeiro momento, porque é onde tem os gargalos de trânsito maiores hoje. E como ela não é uma via nossa, a gente precisava preparar vários projetos para poder ter aprovação do Estado, para a gente poder ter um ok. Foi assim que fizemos. Então, entendendo as necessidades, como a gente não pode mexer na via toda de uma vez, a gente entendeu que os nós, que a gente chama de nós, são os encontros. Então, rotatórias, sinais, cruzamentos, são os nós que a gente tem nessa rua. E a gente foi trabalhando cada nó desse individualmente e também como um todo. Foi um trabalho exaustivo da equipe, muitas horas na rua, montando carro, né, e colocando no sistema para a gente poder entender como isso aí estava funcionando, fazendo todas as simulações possíveis. E a gente entendeu que todos esses cruzamentos que estão em vermelho aí precisam de um certo ajuste. Alguns são só uma pintura, outros não, são implementação, como a rotatória do Nordeste está sendo feita agora, que passou pelo Nordeste também. Aquele projeto já é o fim desse aqui, ele já é um pedaço. A gente está tratando cada Nordeste como um projeto separado, não dá para tratar todos como de uma forma igual, cada um tem seu olhar diferente, mas já tem outros em andamento, como por exemplo a rotatória do shopping, a Olavo Montenegro, que agora vai receber uma pintura nova no piso para a gente ter sempre livre à direita, então tem uma série também de elementos desse projeto que de novo eu convido quem quiser, que tiver curiosidade de ouvir falar mais, porque esse de novo é um projeto muito extenso, mas com muitas ruas, eu acho que eu tomaria muito tempo aqui na apresentação falando de cada um, mas é um projeto muito importante também para a gente, de novo, né, resolver a mobilidade do nosso município. Aqui a gente tem eu trouxe uma imagem representativa da central de monitoramento. Quando a Marcondes falou, né, que eles têm uma central de monitoramento, esse projeto ele foi desenvolvido, só que hoje ele não está exatamente no Finisa, né, ele começou com a intenção do Finisa, mas, se eu não me engano, Brasília estava com recurso, né, o Ministério da Defesa está com recurso, e aí puxou esse projeto para lá, mas eu achei interessante apresentar aos senhores que ele é um projeto feito, né, para o nosso município. Essa central de monitoramento ela estaria alocada
ali em frente ao Alphaville, né, naquele caminho ali da Rota do Sol mesmo. E a intenção dele era criar um monitoramento, ele vai tratar todas as outras câmeras, mas ali de todas as praias, porque quem entra nas praias tem que entrar por ali, né? Então eles conseguiriam esse monitoramento ali da parte de turismo, né, de uma forma mais efetiva. É um projeto que está posto, ele está, né, para sair, a gente só está querendo entender como é que esses recursos estão funcionando. Pode passar, meu bem. Aqui mais uma imagem. Aqui é o caminhódromo da Rota do Sol. Aqui é a pracinha com a igreja que está sendo desenvolvido. E aí tem um projeto em paralelo que também está em desenvolvimento, que é esse caminhódromo aqui, ó, onde está essa faixa pintada. Hoje a gente, quando vai para lá, só tem 2 faixas indo, né? Durante a alta estação, não temos como fechar. Mas durante a baixa estação, que essa via é muito pouco utilizada, a intenção é entregar para a população essa faixa que está pintada para uma área de caminhada. Então, durante horários, por exemplo, 4 horas da tarde, essa parte da rua é fechada para o pessoal andar de bicicleta, skate, caminhada, e a gente poder devolver um pouco para a população uma área de lazer, né? Porque hoje essa população daí não tem. De novo, quando você olha o mapa, não há espaços vazios. Então, a gente está tentando criar no meio urbano esses espaços utilizáveis. Pode passar. Aí aqui a gente tem, como última obrigação do nosso contrato, a gente tem uma organização da SEMU e SEMUT, que eram 2 situações, pode passar, meu irmão, que são investimentos nas próprias secretarias, só para conhecimento, já foi praticamente tudo quitado. Então, aquisição de ar-condicionado, aquisição de equipamento de informática, compra de veículos, pode passar. Mais veículos ali, um era para a SEMU e agora são para a SEMUT. Aquisição de equipamentos institucionais e aparelhos de ar-condicionado. Então, mais questões de manutenções mesmo, a gente conseguiu também abraçar isso no FINISA como necessidade urgente dessas secretarias. Tivemos a aquisição de cadeiras, fornecimento de ativos de rede, importantíssimo, inclusive, esse está para sair, e a aquisição do grupo gerador da SEMU. Todo o resto foi quitado. E aí, um pequeno resumo para entendermos. Então, o FINISA é um investimento de 100 milhões que a gente teve, né? Nesses 100 milhões, a gente já está com 94 milhões comprometidos, né? Então, a gente já está com esse dinheiro contratado. E a gente ainda tem uma faixinha aí de 5,4 de saldo contratado. Eu tomei a liberdade de botar mais 2 slides só, e aí está aqui a minha apresentação, que são outros projetos que estavam em planejamento para entrar justamente nesses 5,4, e eu vou apresentar para os senhores tomarem conhecimento. Pode passar. Um é a Via Verde, que eu acho que já foi falado muitas em outras várias esferas, então poderia haver uma contrapartida da Via Verde, né, com esse valor. A Via Verde é uma via, né, para quem não teve conhecimento ainda, que a intenção dela vir da Olavo Montenegro até a BR-101, passando ali pela base. Existe o projeto já está alçado, já foi conversado com a base, a discussão já está bem avançada, mas é um projeto importante, de novo, para a mobilidade do nosso município, né? É um escoamento importantíssimo. A gente já diminuiria muito aquela obstrução que a gente tem na Maria Lacerda, né, se a gente tivesse essa avenida. Então, pode passar. Aí é um 3D dessa avenida, para vocês verem mais ou menos como ela funcionaria. E a duplicação da Avenida Felizardo Moura também como elemento estruturante. A Felizardo Moura é aquela rua que vai do trilho do trem até uma OBS que tem ali na frente, né, que tinha um lixão antes. E ela tem um estreitamento, né, uma via que tem um estreitamento. Ela começa larga e vai se estreitando. E a gente entendeu que daria para a gente fazer uma duplicação completa e unificar ela lá com o Olavo Montenegro. Então, a gente pensa só como a gente melhoraria a mobilidade. A gente sairia da Olavo, eu conseguiria entrar diretamente na Felizardo Moura sem usar a de Cajupiranga, que ela é estreita. Então, eu poderia entrar antes, né, e eu passaria direto para o centro. E vice-versa, eu conseguiria fazer o caminho inverso também no momento. Então, são projetos. Acho que acabamos. Muito obrigada. São projetos estruturantes. Eu deixo aqui a palavra, quem quiser, tiver dúvidas, né, e me coloco à disposição. Muito obrigado a todos. Desculpem Olá, mamãe. Você está bem? Nós ultrapassamos o horário um pouco, mas é porque eu acho que era importante. Talvez
e todas as equipes de transição, vocês estão tendo a oportunidade de ter uma visão maior de todas elas. E foi provocado, foi proposital, no intuito de que a gente possa ter um planejamento com essa visão geral do município de Parnamirim, né? Então, nós convidamos as secretarias que quisessem, porventura, ocupar esse espaço hoje também para apresentar as suas ações, por isso outras secretarias também apresentaram. E nós também temos um propósito, que é que vocês tenham conhecimento do que efetivamente já foi feito até agora. O que é extremamente importante, a gente sabe que existe um momento da eleição, que é o momento do acirramento, né, o momento em que a gente está lá, disputa do eleitor e colocando várias questões em discussão, mas chegar nesse momento, chega o momento da gente pensar na cidade, chega o momento da gente pensar em Parnamirim. E como muitas coisas foram feitas e estruturadas, nós achamos que era importante apresentar isso para vocês, né? Pelo menos para que vocês tivessem uma visão geral, né, de tudo que foi feito, para que vocês possam, a partir daí, avançar cada vez mais, né, no desenvolvimento da nossa cidade, em função do que já foi feito, do que já foi trabalhado. Então, esse foi o intuito maior, né, que a gente pudesse apresentar. Além disso, nós temos aqui as nossas equipes, né, as equipes técnicas que trabalham, que nós vamos subir agora para apresentar a vocês, né, e nos colocar sempre à disposição. O intuito nosso é fazer com que a cidade de Parnamirim cresça cada vez mais, e a gente parou para pensar este município diante de toda a diversidade que ele tem, né? A Raíssa colocou muito claramente, no lugar da gente crescer de forma circular, a gente cresce de forma radial. Nós temos 3 grandes espaços militares que impedem que a gente fizesse o crescimento radial, né? Então nós temos a base aérea, nós temos lá no litoral a Barreira do Inferno, e aqui nós temos a estação de raio da Marinha, o que faz com que o município não possa ser visto como a maioria dos municípios que crescem do centro para a periferia. Então ela cresce dessa forma. Nós dividimos em territórios para que a gente pudesse ter a compreensão da diversidade desses territórios. Por exemplo, o território 1 lá, onde tem Nova Parnamirim, Parque das Aves, Parque do Jiqui, Parque das Nações, é o mais populoso, e por incrível que pareça, quando vocês forem olhar os equipamentos públicos, é onde tem menos equipamentos públicos. E tem muitos equipamentos privados. Por exemplo, vou dar o exemplo das escolas, né? Lá no território 1 nós temos SEI, Contemporâneo, Overdose, Maple, Salesiano, ou seja, escolas privadas que estão instaladas lá, porque lá tem o maior IDH. Se você for ver lá o território 7, o sétimo, último território, né, e um cotovelo de Pirangi, você olhando para lá, e um cotovelo de Pirangi, você tem um território que tem uma especificidade enorme, que ele vive em função do turismo, que nem dimensão territorial ela tem. Então, por isso a gente pensou, né, nos projetos para a Rota do Sol, porque a gente discutiu o quê? A gente tem que fazer com que as pessoas de Natal não tenham mais o litoral como segunda residência, mas que eles tenham como primeira residência, e que possam morar lá, que é o que já está acontecendo hoje, por exemplo, com o Alphaville, né? Ou seja, as pessoas já estão comprando como primeira residência, e aí surge um polo gastronômico maravilhoso em Pium, exatamente em função desse público consumidor permanente, né? Quando a gente foi discutir, né, nessa questão da Felizardo Moura, por exemplo, a gente acredita que se a gente fizer a ligação da Felizardo Moura com o Olavo Montenegro, ao Olavo Montenegro for duplicado e a gente construir a Via Verde, nós vamos melhorar o fluxo daquela área, que é uma área de expansão dos condomínios horizontais muito grande, e mais do que isso, fazer com que o centro de Parnamirim, sendo revitalizado, né, ele se torne, então, polo de consumo dessa população, que é uma população de alta renda, que no lugar de ir a Natal poderia efetivamente vir para o centro de Parnamirim, e aí estimular o crescimento e o desenvolvimento do comércio dessa localidade. Só que se a gente for olhar para ele hoje, o que é que nós temos? As calçadas ocupadas, né, o centro ocupado, uma desorganização urbana muito forte, que se a gente reorganizar sem deixar de dar a oportunidade dessas pessoas terem empregos, como nós fizemos através da criação dos quiosques,
e criando um binário que é extremamente possível, né, nas duas vias, na Comandante Petit e na Everaldo Breves, a gente transforma o centro num grande polo comercial e atração deste polo para do território 1 para dentro de Paramirim, tentando fazer essa ligação entre o processo. Então, eu estou colocando isso só para dizer assim, tudo isso foi pensado, tudo isso foi estudado, tudo isso foi contado, né, e está tudo pronto. Os recursos do Finisa, como vocês observaram, 94% deles foi contratado já. Nós temos uma disponibilidade de caixa aí de 35 milhões que estão com os recursos prontos, portanto, nenhuma dessas obras estão paradas. As medições podem acontecer, vocês podem pagar já em janeiro as medições, janeiro, fevereiro, março, porque os recursos já foram contratados exatamente para que a gente não tivesse a descontinuidade do processo, além dos 5 milhões que ainda existem disponíveis para ou dar continuidade nos projetos que nós pensamos ou criação de novos projetos. A Via Verde é importante a gente dar uma palavrinha sobre ela, porque nós discutimos por muito tempo como resolver o problema do trânsito de Nova Paramirim. E aí nós observamos que é extremamente difícil, a Raíssa já colocou, principalmente porque não é possível fazer um binário em função da distância entre a Maria Lacerda e a Abel Cabral. Então a distância das duas impede a criação de um binário. E aí existia um projeto da Olavo Montenegro, paralelo à base, que iria cair dentro da Maria Lacerda. Só que se fizesse isso, continuaria do mesmo jeito. E aí nós começamos uma tratativa, há cerca de 3 anos atrás, muito forte com a Aeronáutica, para que ela cedesse uma parte da sua área, para que a gente pudesse fazer uma via que não colocasse os carros do Parque das Nações dentro de Nova Paramirim, fosse direto para a BR-101. E aí, por coincidência, as coisas acontecem mais ou menos de uma forma natural. A base veio aqui colocar o seguinte: olha, nós gostaríamos de entregar um ferro de engomar que tem ali no condomínio Buena Vista. Quando você desce a ladeira do lado direito, indo para Natal, aí tem o condomínio Buena Vista, né? Tem uma espécie de um ferrozinho de engomar que estava lá desocupado, e aí a base disse: olha, nós podemos entregar isso para vocês. Eles, na verdade, queriam se livrar de um problema. Qual era o problema? Pronto, lá naquele ferrinho lá, né, como se fosse um ferrinho de engomar. Eles queriam se livrar daquele problema por quê? Porque lá o pessoal usa a água servida e joga no rio. Só que como a área é uma área militar, a responsabilidade por não cuidar desse uso do rio Pitbull é da própria aeronáutica. Aí foi a aeronáutica disse: olha, a gente doa esse terreno para Paramirim tomar conta. Aí a gente disse: não, a gente não quer esse terreno não, a gente quer um pouco mais, a gente quer vir depois do rio, porque se a gente conseguir depois do rio, a gente cria uma via que vai ligar Olavo Montenegro direto para a BR-101. E aí nós fizemos projetos, estruturamos, adequamos os projetos, fomos no Ministério da Aeronáutica diversas vezes, fizemos inúmeras tratativas, quando estava tudo pronto, e disse: está resolvido, vamos fazer. Eu digo: pronto, está resolvido. Aí mandamos para a União, e aí a União disse: não, essa área não é da Aeronáutica, essa área é da União. Então, o meio que vocês estão tentando não resolve. Nós temos que buscar uma outra alternativa. E aí foi uma água fria no nosso projeto, né? Mas o que eu estou colocando é esse projeto não está morto, ele está vivo, né? E é extraordinário para Paramirim. A gente não pode abrir mão da Via Verde, por hipótese alguma. Então é uma tratativa que vocês, né, terão que dar continuidade a isso junto à Aeronáutica e em relação à própria União, se for o caso da União abrir aí uma serventia de passagem, né? Isso aí né? Alguma coisa nesse sentido, que a gente possa fazer a Via Verde, porque vai melhorar o fluxo e criar uma via de crescimento muito forte para aquela área. Então, assim, de uma forma geral, era só isso que a gente gostaria de colocar para vocês. Agora a gente vai desfazer esse momento, eu espero que tenha sido rico
né, para a equipe de transição aí. E estamos à disposição aí na secretaria para dar continuidade à apresentação do resto da equipe, mostrar o que cada um faz e dar continuidade a esse processo. Certo? Então a gente deseja não vou dizer sorte, muito trabalho, né, para a equipe que vem. Tem muita coisa a ser feita, muita coisa já foi realizada e tem muita coisa em andamento. Que se tudo isso ocorrer, não tenho dúvida que a cidade de Parnamirim vai continuar crescendo, que é o intuito de todos nós. Tá bom? Obrigado. Quer falar? Não? Então vamos continuar. Obrigado. Meu irmão, dando castigo a você.